A morte do meu pai, ela me ensinou muito sobre o quanto é a ingratidão, o quanto a ingratidão dói. Porque meu pai ajudou muitas pessoas, ministérios foram levantados através dele, pessoas foram transformadas através dele. Ele lutou por muitas pessoas e essas pessoas, elas deram as costas para ele. O quanto a ingratidão dói. A ingratidão é o veneno de um mau caráter. A ingratidão é o nível mais baixo do ser humano. Ele não se humanizou. Quando você é ingrato, você está cuspindo no prato. Ingratidão só revela quem você nunca foi. Deus não sustenta máscara. Deus sustenta caráter. Todo cara ingrato não cresce. Morre cedo, ingrato. Depois de tudo que Jesus fez por Judas, ele foi ingrato. Você tá falando do seu pai aí? Assim, eu me emociono muito porque meu pai, meu Deus do céu. Eu sinto falta. Muita falta. Meu pai. Tenho que dizer. É uma dor incrível, cara. Se não houvesse a paternidade divina, talvez eu não suportaria. A paternidade divina veio para me curar do trauma da minha paternidade humana. Deus preencheu esse lugar. Eu ouvi alguém falar que quando você sente saudade de alguém que se foi é porque você não valorizou ela em vida. E eu discordo. Porque eu valorizei meu pai em vida demais. Só que eu tive muitos momentos com ele. E eu não tenho mais. Era a única pessoa que eu poderia ser eu mesmo. E não me julgava. Eu poderia ser uma semente despida. Todo conselho que papai me dava era um conselho direcional. Papai nunca me puxou para trás. Ele nunca teve inveja de mim. Ele sempre dizia, tudo que Deus começou em mim, Ele vai concluir em você. Tudo que Deus começar em você, Ele vai concluir em seus filhos. Então, quando Jesus veio à Terra, Ele não veio restaurar a paternidade. Ele veio restaurar a filiação. Porque Deus nunca deixou de ser pai, mas foram nós que deixamos de ser filhos. Então, Jesus nunca chamou Deus de Deus, mano. Só chamava Ele de pai. Porque toda vez que você acessa a religião, a primeira coisa que ela te apresenta é um Deus. Mas toda vez que você conhece o Filho, a primeira pessoa que te revela é um pai. É um pai. E qual a diferença de ter Deus como Deus e ter Deus como pai? Quando você tem Deus como Deus, você sacrifica. Quando você tem Deus como pai, você obedece. Deus não promove filhos rebeldes. A obediência te remove e a obediência te promove. Adão desobedeceu, foi removido do jardim. Jesus foi obediente até a morte, foi colocado no trono. Tem lugares que você não vai chegar pelo seu talento, mas vai chegar pela sua renúncia e pelo seu nível de obediência. Obedecer é você fazer aquilo que não queria, mas fazer com excelência. Obedecer é sacrificial. É você não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que te chamou. Quando você renuncia, você está dizendo não para si. Quando você obedece, você está dizendo sim para alguém. Obedecer é um dos maiores sinais que você é filho. Entende? Então, cara, porque a vida não fica na mesma página, né? Tem 2 dias no ano que você não constrói nada. Amanhã e hoje. E é o ontem. O que vale é hoje. 2 dias no ano que você não pode fazer nada. O ontem, que é o passado, e o amanhã, que é o futuro. Tá valendo agora. Tá valendo agora. Perdoar hoje. é agora. Abraçar é agora. Você não sabe, a vida é uma incógnita. Possa ser nosso último encontro. Celebre. Não permita que a sua incoerência, não permite que a sua fase roube a sua celebração. O irmão do filho pródigo perdeu a bênção de celebrar com o irmão. Ele virou pro pai e falou assim, ó, esse teu filho, ó, nem falou que era irmão, esse teu filho, nem quis assumir a irmandade, esse teu filho. Porque quando você não reconhece o irmão, talvez só revele que você nunca foi um. Família não tem o mesmo sangue, tem a mesma essência. Tinha o pai como pai, mas não tinha o irmão como irmão. A ausência de irmandade. Porque começa falando que é um pai que tem 2 filhos. Só que pra mim, eu não vejo a graça de um pai que tem 2 filhos. Na verdade, eu vejo a graça, os 2 filhos que têm o mesmo pai.
O pai pode ter vários filhos, agora a graça é os filhos, tem o mesmo pai. O pai é o mesmo. Você tá aí, mano? O Por isso pai que, é o mesmo. isso aí, por isso que na oração dominical ele falou assim, Pai nosso. Que estás no céu. Ele não diz pai meu, ele diz nosso, porque todas as vezes que você entra na paternidade, ele não é só seu. Ele é nosso. Ele fala pai nosso, depois ele fala pão nosso. Só que nós estamos mais apegados no pão e esquecemos do pai. O pão é só uma provisão, o pai é o provedor. Você não comeu pão ontem? Sim. Só que o pão de ontem não vai ser o pão de hoje. E o pão que você vai comer hoje também não será o pão de amanhã. Agora, o pai de ontem é o pai de hoje, é o pai de amanhã, é o pai de todos os dias. É a paternidade.